Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda mais uma vez. Estamos dando início à nossa roda de conversas, o nosso videocast da Cozinha pro Corre. Aqui a gente conta histórias dessa operação aqui que alimenta o país. Muito obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez e vamos então contar histórias, relevantes, histórias importantes que podem te inspirar e do outro lado também. E a gente está trazendo aqui para nossa roda, principalmente dando luz, colocando em primeira mão os restaurantes. Então vamos conversar aqui com ele, que veio direto de Goiânia, mas que é mineiro, na verdade, André Beleza, seja muito bem-vindo. Bem-vindo, viu? Muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de contar um pouco da história do Bistrogonoff, que eu brinco que é a história da minha família. Minha família é toda de Minas, sou de Belo Horizonte, mas moro em Goiânia desde criança. E aí, pelo que eu gosto de chamar de empreendedorismo de necessidade, nós estamos aqui contando um caso do Bistrogonoff. É muito legal a gente conhecer um pouquinho mais da sua história, inspirar outras pessoas também. Eu quero só apresentar o restante da mesa aqui que está com a gente. Felipe Russo, que é especialista em delivery. Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, um prazer estar aqui mais uma vez para a gente bater esse papo. Tô doido para conhecer a história dele aqui. A história inspiradora. E o Cru, que está aqui com a gente, ele que fala em nome do iFood, vai ajudar também a complementar a nossa conversa. Seja bem-vindo. Satisfação, obrigado pelo convite. De verdade, muito prazer estar aqui, estar com o Beleza, com o Felipe, com você, Cíntia. E depois já fiquei sabendo não só do empreendedorismo por necessidade, mas que sua esposa é a rainha do pit dog de Goiânia, cara. Nós estamos tudo em casa na área da gastronomia. Segura essa história aí pra gente contar, não dá spoiler ainda não, segura aí que o pessoal foi lá em Goiânia para conhecer um pouquinho mais da história do Beleza e do Bistrogonoff. Eu adorei esse nome, vamos ver. Bom, a história do Bistrogonoff, ela começa em 1998, na verdade. Minha família é de Minas, nós somos de Minas, nós viemos para cá, eu ainda era bem pequeno, Os meus pais estavam passando uma dificuldade financeira e foram atrás do que eu gosto de chamar de empreendedorismo de necessidade, Empreendedorismo de oportunidade é quando a gente vê uma oportunidade no mercado, agarra e tenta desenvolver um negócio em cima dela. O de necessidade, que a grande maioria dos brasileiros acaba abraçando, que é ir atrás de uma renda extra. A gente criou a marca do Bistrogonoff, buscou profissionais, estudou o mercado e montamos a primeira unidade no setor Bueno aqui em Goiânia. Hoje o Bistrogonoff ele conta com aproximadamente 30 colaboradores, Se você for contar aí os diretos, Se for colocar os colaboradores indiretos, esse número ele cresce ainda um pouquinho mais. Obviamente eu sou suspeito para falar, que o estrogonofe de frango é um dos meus favoritos. Hoje ele é um carro-chefe da empresa, o próprio nome, um bistrô de estrogonofe. O estrogonofe de frango está sempre ali figurando entre os mais vendidos. Obviamente que a pandemia talvez tenha sido o momento mais desafiador de todos, porque não envolveu só questões financeiras, Então envolveu questões sanitárias mesmo, a gente preocupado com os colaboradores, com os nossos próprios parentes. Minha família participa diretamente da gestão do negócio e a gente sempre fez muito delivery, A gente entrou para o iFood em 2015, então nós temos aí 10 anos de iFood. Então a gente escolheu um ponto comercial que não era tão bom, As pessoas tinham dificuldade de achar a gente. Então a gente acabou começando a investir no delivery, E aí em 2014, se eu não estiver enganado, o iFood entrou em Goiânia e a gente fez essa migração em 2015, foi uma migração tranquila, mas foi um início de parceria muito promissor, Principalmente que o iFood ele vinha não apenas oferecendo a questão do marketplace, da venda, Mas todo um serviço de logística, um serviço de marketing. Eu gosto de dizer que sempre que eu vou fazer minhas análises financeiras, eu nunca jogo o iFood apenas lá em custo logístico, por exemplo, o marketplace. Eu sempre jogo lá na área de marketing, que eu acho que é um trabalho que uma empresa da robustez do iFood faz muito melhor do que a gente. Eu acho que o iFood, além da prospecção de novos clientes, de venda, propriamente dita, dinheiro entrando no caixa, a prospecção de marca ela foi muito importante, Cara, se a gente tiver que falar de antes e depois do iFood, eu acho que realmente é um antes e depois. Porque antes a gente vivia um cenário, Um cenário com uma limitação de vendas e realmente a gente passou por um degrau de vendas mesmo, de faturamento, dinheiro no caixa mesmo. Nós passamos por um outro nível. A plataforma ela se desenvolveu muito nesses últimos 10 anos, Hoje o portal do iFood ele nos dá centenas de informações que a gente pode analisar e bolar as estratégias do negócio. Então, hoje dentro do portal, eu tenho o hábito de entrar no portal todo dia, gastar pelo menos 2, 3 horas por dia dentro dele, olhando o desempenho, olhando informação de pratos mais pedidos, ticket médio, forma de pagamento, própria logística,
tempo que o meu prato fica pronto. A gente trabalha muito isso e toda tomada de decisão que a gente tem hoje, a gente usa muitas ferramentas do iFood. Muitas vezes, assim, eu escuto as pessoas me perguntarem, né? Eu já participei de alguns outros projetos. Cara, vale a pena estar dentro do iFood? Assim, o custo não é muito alto? Cara, tudo tem um preço, né? Todo serviço ele tem um valor. No meu ponto de vista, é um custo que vale muito a pena, porque não é simplesmente um custo de venda, né? Eu não estou pagando lá a taxa do iFood para ele só me gerar venda. Então existem uma série de informações aí que, se você conseguir absorver bem, você consegue tomar decisões muito assertivas dentro do seu próprio negócio, né? Hoje, obviamente que com essa entrada de novos players no mercado, já houve um tempo que houve outros players, né? E assim, eu via um pouco de diferença, porque apesar de serem nomes muito grandes, de relevância nacional e alguns até internacional, eu não sentia assim, a gente já foi abordado, eu estaria mentindo se eu dissesse que não, mas pelo menos até o momento, eu nunca senti uma firmeza num projeto como um todo, né? Porque assim, pedido por pedido, né, obviamente, toda e qualquer plataforma ela vai te dar com um marketplace. Agora, um projeto como um todo, com base de informação, com outros produtos que inclusive o iFood tem, que a gente até usa hoje, Totem, a própria Maquinona, eu ainda não vi. Então, assim, talvez não pretendo, né, trabalhar com outro player, pelo menos por enquanto, porque hoje eu entendo que existe um projeto e a gente gosta bastante desse projeto e a gente vê que ele funciona muito nas nossas lojas. Agradecer toda a equipe, que eu acho que também a gente não faz nada sozinho. Eu crio estratégias, mas sem a minha equipe de balcão, sem as equipes de cozinha, sem os meus sócios, sem o grupo AVE, do qual a gente faz parte hoje, que me ajuda a definir estratégias. Eu só sou simplesmente aqui um representante da marca Bistrogonoff, da qual eu tenho muito orgulho de falar. Bom, conta um pouquinho pra gente, eu acho o máximo, né, de como que começou esse nome, Bistrogonoff. Você foi genial nessa ideia, mas tudo começa com a sua família, né, que já vendia cachorro-quente, o estrogonofe ali na rua, você acompanhou isso desde criança, né? Sim, sim. É a história da minha família, né, dos belezas, né, vamos dizer assim. Meu avô era um cara muito empreendedor e, por um acaso, tinha um negócio em Goiânia e minha família migrou lá de Minas para Goiânia. A gente ficou lá... Estamos em Goiânia aí praticamente a minha vida inteira. E no momento de dificuldade financeira dos meus pais, os negócios da família não estavam dando muito certo, a gente cogitou ir embora para Minas. E aí meu pai e minha mãe, numa atitude assim, cara, a gente precisa fazer uma renda extra, alguma coisa, foram atrás de uma oportunidade, a gente conseguiu um ponto na Feira da Lua. E foi muito engraçado porque essa oportunidade surgiu da noite pro dia, literalmente. E eles não sabiam nem o que ia vender, né? E um olhou pro outro e falou, cara, a única coisa que a gente sabe fazer é estrogonofe. Vamos vender estrogonofe mesmo, qualquer coisa a gente muda essa ideia depois. Isso foi em 98, cá estamos falando de estrogonofe até hoje, nós ficamos 14 anos na feira. Obviamente, com o passar dos anos, a gente foi se desenvolvendo profissionalmente, né? Meu pai arrumou o emprego dele, minha mãe tinha outras funções, me formei em administração, minha irmã formou em engenharia e a gente foi tocando esse negócio aí até 2012, quando a gente teve a ideia de criar, vamos sair da informalidade, vamos criar uma marca de verdade, formalizar mesmo. Vamos estudar, entender, né? Contratamos uma empresa de branding na época, vamos ver o que a gente consegue fazer, porque a gente não pode ir para o mercado despreparado, né? Mas é um ledo engano, assim, porque o mercado ele ensina muito. Então foi um desafio muito grande quando a gente abriu o bistrô em 2012. Eu queria até a percepção de vocês, né, do Cru e do Russo, porque a gente fala muito de pessoas que têm esse desejo, essa vontade de começar, assim como os pais dele fizeram ali na feira, mas ele que veio profissionalizar, não que não fossem profissionais, né, mas formalizar esse negócio, né, você se formando em administração de empresas e trazer realmente essa luz do empreendedorismo. Queria a percepção de ambos aqui, começar com você, Russo. Ele já, por ter essa bagagem, né, da parte administrativa, acredito eu que tem ajudado muito, fortalecido muito isso, porque hoje a gente vê empreendedores começando às vezes dentro de casa, ou numa feira, né, e conforme ele vai crescendo, vai até vendendo mais, mas quando vai para uma loja física, quando começa a ampliar o seu negócio, ele começa a ver, cara, valia mais a pena eu ficar lá onde eu estava, porque ele não sabe administrar. E eu não sei se isso chegou a acontecer com você, você deu uma risadinha aí que... Nossa, quantas vezes a gente pensou nisso? Nessa parte, né? Então, assim, para servir, né, para
para as pessoas que estão assistindo a gente, que crescer dói, né? E precisa estar capacitado para poder crescer. Você já estava com a bagagem ali em relação a estudo, mas a prática também é diferente, né? Nossa, bastante. Eu costumo dizer que eu fiz 2 faculdades de administração, na verdade, né? Que foi na PUC, quando eu fiz em Goiânia, e a teoria e a prática. Aí teve a da feira, porque ali se aprende, cara, é informal, mas ali se aprende a lidar com pessoas, se aprende a lidar com fornecedor. Feira tem problema de falta de energia, de chuva, e você tá ali rebolando. Não é muito diferente do que a gente passa no Bistrogonoff hoje, né? Obviamente os desafios são diferentes, mas essa capacidade ali de gerenciar crises no dia a dia, sem dúvidas a feira foi um tremendo de uma faculdade pra gente. E a sua percepção, Cru, dessa realidade aí? É a melhor universidade, né? A da vida real. É que você vê que pouca coisa do que se aprendeu no mundo acadêmico se aplica Sim. ali no dia a dia, no cotidiano, né? Na ocasião. Eu costumo dizer para as minhas filhas que assim, a gente não é o que a gente quer ser, a gente é o que a gente faz. Escutando você falar, beleza, dá para ver que vocês são o que vocês fizeram, né? Começou com seus pais, começou como independente na feira, foi amadurecendo, pegando excelência de atendimento operacional, embalagem, contratou uma empresa de branding para poder lançar sua marca, veio para a formalização, virou um dono de restaurante. Como é que foi a entrada no delivery, cara? Nossa, essa história, eu gosto muito de contar ela, porque eu sempre participei de alguns projetos em Goiânia, de consultoria, às vezes alguém que, como é que você fez? Já contei meu caso em outras oportunidades, e eu falo que a gente estuda, mas sempre tem alguma coisa para aprender, né? E a gente escolheu o ponto comercial muito mais por causa do valor do aluguel e não por uma questão estratégica. E obviamente não foi a melhor escolha, né? O ponto não era barato à toa, né? Justamente era um pouco escondido. E a gente não viu outro caminho a não ser delivery, né? Assim, se as pessoas não conseguem chegar aqui, porque era uma rua com acesso mais complicado, vamos pro delivery, né? E a gente começou ali, cara, eu já tive experiências, eu já vim para São Paulo algumas vezes, para tentar entender, cara, como é que eles fazem lá em São Paulo, vai em Brasília, vai em Belo Horizonte, e a gente ficava ali sofrendo nesse mercado. E aí a gente contratou na época, antes de o iFood chegar em Goiânia, a gente tinha uma empresa local que a gente trabalhava basicamente no mesmo sistema do iFood. E aí o iFood entrou em Goiânia, se eu não estiver enganado, 2014 para 2015. Nós fomos curiosidade, eu que abri Goiânia, cara. Foi, em 2014. Olha só, eu não sabia Outubro disso. de 2014. E aí a gente teve uma visita lá na época, pô, a gente se sentiu importante pra caramba, né? Tava na feira, pô, o iFood tá vindo aqui na minha casa e tal. E aí a gente iniciou com o iFood em 2015, então nós temos 10 anos de iFood. Eu considero que foi uma decisão muito acertada, não só pela questão do marketplace em si, mas por todas as ferramentas que a gente tem acesso hoje dentro do iFood, que eu sou suspeito para falar assim, que eu uso todas. Então, você está me contando que assim, o delivery realmente foi uma bala de prata para uma eleição equivocada que você fez. Sem dúvidas. Ou seja, o meu restaurante pro salão não era potencial, porque eu estava num ponto um pouco mais fraco, mas o delivery pode expandir minha marca desse ponto fraco para 10 quilômetros de distância com pontos fortes. Exato, eu já escutei e eu conto inclusive na reportagem que a gente fez, que esse caso é emblemático, assim, de eu estar na porta de uma das nossas unidades, né? Não lembro que estava fazendo o celular, isso não tem muito tempo, deve ter no máximo uns 6 meses. E eu ver 2 meninas passando na porta e falar, aquela loja do iFood, sabe? Eu falei, putz, é isso daí. Assim, é gratificante de certa forma, porque enquanto o ponto físico ele te dá uma limitação, né? De raio, de espaço, e o delivery ele já te dá uma... Você consegue alavancar o negócio. É bacana. Que é legal, né? O iFood trouxe visibilidade para você e hoje as pessoas correlacionam a sua marca já. Sim, bastante. Seja, você virou um referente em delivery na sua cidade. A gente ouve muito isso. Agora, pode falar, Russo. Não, é bacana essa parte. 2 questões aqui do que ele trouxe. Primeiro, né, quando a gente fala, o aluguel é caro e barato. Não existe aluguel caro e barato. Você às vezes vai pagar um barato que no final pode sair caro, né? Sim. Entra até a questão ali, hoje a gente tem visto algumas plataformas que tá vindo, vai ter cobrança de taxa, né? E aí, às vezes, ele se ilude com aquela questão, mas tá olhando para uma parte que no final acaba não tendo retorno que vai querer. Ou seja, não adianta nada eu ter uma loja em um lugar que não tem cliente, né? Que não tem cliente suficiente para poder... Às vezes, é desvio de foco, né? Você tá no caminho certo, tá prosperando, tá dando certo, e aí vem alguma coisa barata
e desvia o seu foco da prosperidade. E às vezes às vezes a pessoa nem está prosperando, nem está crescendo, mas tem outro ponto também nisso. Ela não está conseguindo prosperar, não está conseguindo crescer, em vez de focar naquilo que está dando certo, que já funciona, ela começa eu vou esperar acontecer outro, deixa eu ficar na promessa para ver o que vai acontecer. Mas eu falei que tinha 2 pontos, e outro ponto é o seguinte, muitas pessoas às vezes estão dentro de uma comunidade, às vezes está numa região que fala assim, cara, eu estou numa região que eu não consigo vender bem, aqui as pessoas não valorizam, e talvez isso pode até acontecer mesmo, mas você daquela região, você consegue fazer um trabalho com o iFood que pega um raio ali de 10, 12 quilômetros ali você e chega consegue... no bairro vizinho, né? Exatamente. Agora eu quero saber do André e também de vocês, né? Quais foram os principais desafios, erros ali desse começo? Você já vinha com algo estruturado da sua família, mas você deu uma outra cara ali para o negócio, formalizando, enfim. Quais foram os principais erros e desafios desse início? Nossa, é uma lista extensa. Eu falo que a gente errou mais do que acertou, né? Mas é de erro em erro que a gente vai aprendendo essa evolução. Eu lembro eu lembro disso com muita clareza, assim, não que eu seja gênio, nada do tipo, mas eu pensava assim, pô, podia eu ter um serviço aqui além do marketplace que fizesse a entrega para mim, porque o desafio principal era a logística, porque assim, pô, a gente tinha um estrogonofe gostoso, muito bem feito, com todos os controles de qualidade, mas travava no delivery, né? Travava na logística da entrega. Então eu acho que esse talvez foi o maior desafio de todos, a gente chegava a pedir. E aí, graças a Deus e graças a muito trabalho também, as pessoas foram conhecendo com o passar dos anos e ficava naquela assim, cara, como é que eu vou gerir, eu gastava muito tempo tendo que gerir entregador, problema de trânsito, de chuva. E isso era uma dor de cabeça grande dos operadores de restaurantes, né? Exatamente. Hoje 40% dos pedidos que o iFood transaciona são entregues através de uma frota que a gente liga o usuário, o entregador e o restaurante. Porque o cara era bom de cozinha, era bom de operação, mas ele não conseguia administrar a logística, ele não conseguia linkar as outras alavancas do negócio dele. Então, na hora que o iFood veio com essa solução, o que ele tem que fazer? Comida boa. Comida boa. O pedido o iFood captura, a transação o iFood apoia, a logística o iFood garante. E acaba que a gente tem um grande amigo, inclusive está aqui nos estúdios com a gente, Rafael, fala muito isso, assim, não adianta você fazer o prato, né? Porque aí tem um segundo passo que é a logística e o terceiro passo que é a apresentação, que aí vai envolver a embalagem, vai envolver como o cliente vai ver, como que vai ter essa percepção. Eu vou dar um número interessante, que eu gosto muito desse número, que é uma referência. A gente chegava a pedir 120 minutos para fazer uma entrega. Ninguém espera 120 minutos para comer, a não ser que seja um negócio fora do normal, né? A não ser que seja um pão de metro por aniversário da minha sogra. Pode ser. Ele pode demorar para entregar. E aí, hoje, a gente tem com o Full Service, né, que foi uma ferramenta que o iFood possibilitou para a gente nesses anos. Hoje eu tenho uma média de entrega das unidades de 19 minutos. Assim, eu acho que é um prazo extremamente... Seu tempo de cozimento é baixíssimo, o tempo de manuseio ali é rápido. E fatalmente o entregador espera pouco também, né? Isso ajuda a aumentar também a visibilidade ali na plataforma e aumenta o número de clientes visitando sua loja, né? Porque quem tem fome tem pressa, né? Tem esse ditado. Então o cliente entra na plataforma do iFood, às vezes não conhece sua loja. Sim. Né? Não estou dizendo cliente recorrente, estou dizendo cliente novo. Ele olha ali, tempo de entrega reduzido. Eu não sei se você lá trabalha com frete grátis, algum raio de quilometragem ou não. Mas se ainda tiver esse fator, você consegue fazer com que esse cliente, no mínimo, ele clique para poder conhecer ali a sua loja. E claro, com um cardápio bem estruturado, com a engenharia de cardápio que você faz direcionada para o seu público ali. E claro, né, com as avaliações que você tem sendo bem avaliado, isso é praticamente garantido que o cliente vai efetivar a compra. Ele consegue provocar a curiosidade do cliente. Sim. Brindou uma boa experiência, você fideliza. Né? E é justamente sobre isso que eu queria que você trouxesse, né, essa percepção, esses números, a evolução que você notou no seu negócio depois dessa entrada no delivery, especialmente falando de iFood. Sim, eu acho que em tudo na vida, assim, é uma via de mão dupla, né? Então, assim, eu vejo às vezes, vai reclamar da mão de obra da sua equipe, né? Eu não tenho nada, minha equipe é sensacional. Mas você vai reclamar da equipe, olha para você primeiro, como é que tá? Tudo tem uma via de mão dupla, né? E eu entendo a parceria com o iFood, nesse ponto para mim foi muito importante, pelo fato de eu conseguir usufruir das ferramentas. Então, assim, o povo reclama, né? Pô, não vendo no iFood, o iFood come minha margem. Cara, você tá sabendo usar direito? Você tá explorando?
Você tem hoje, você tem um portal, cara, você tem tela de desempenho, você tem iFood Decola, te mostra onde que seu cliente está, que raio que ele está. Eu uso taxa grátis, eu uso campanha inteligente, eu uso anúncio, obviamente que tudo medindo o resultado, porque também não adianta você... Analisa as métricas. Faz na louca, vai entrar pedido, é claro, se você entrar nas promoções, vai entrar pedido. E hoje agora. no mundo digital você consegue medir tudo, né? Sim. Desde da prospecção do usuário no seu cardápio, até conversão, investimento, ROI, CPA, CPO... E qualquer CP, alguma coisa você consegue medir. E os dados que o iFood traz facilita muito esse processo, né? Quando você vai ali na parte ali de concorrente, né? Você começa a ver os clientes e potencial que tem na sua região que ainda não comprou com você. Então ali você já começa, cara, eu posso fazer uma ação nesse raio específico para cliente novo. Então você tem como usar a alavanca do iFood exclusivamente para aquele cliente que não comprou com você ainda. Quando a gente olha lá na aba de desempenho de clientes também, né, você consegue ver quantos clientes sumidos estão ali, né, clientes que já não compram com você ali em torno de 90 dias, acima de 30 dias. O que você faz? Você pode fazer uma ação usando a alavanca do iFood para focar nesse cliente, para você poder trazer de volta. A ferramenta está ali, né? Eu falo, hoje eu não estou aqui com vocês, a gente está fazendo um teste nesse exato momento. Nós estamos com uma conversão muito alta na tela de desempenho. Minha conversão hoje chega a ser mais de 30%. E aí a gente ainda trocamos umas fotos, ajustamos umas descrições, reposicionamos umas categorias. Cara, a informação tá ali. Mas como é que eu vou saber disso? Além de todo o conteúdo que a gente tem na internet disponível, o próprio Felipe, Rafael. Cara, você tem o iFood Decola lá, que o iFood te entrega essa informação. Aí o que você faz com ela? E isso que eu falei do seu crescimento, traz um número para mim, qual que é a sua porcentagem de faturamento ali no teu ponto físico e no delivery? Você está com uma porcentagem maior no delivery? Hoje a gente tem 5 unidades em Goiânia, né? A gente participa, não cheguei a contar, mas hoje eu faço parte de um grupo, chama-se Grupo AB, que é um grupo de franchising, e a gente estabeleceu a marca para que ela fosse uma franquia, né? Então hoje nós temos 5 operações. Eu tenho loja que tem 70% delivery. 100% iFood, 100% full service, sem entrega própria, sem nenhum outro tipo de canal de venda. E eu escuto muito assim, as pessoas falarem assim, você não pode ficar só na mão do iFood. A gente escuta muito isso. Cara, qual que é o problema se você souber trabalhar e medir isso dentro do seu plano de negócios, né? Às vezes ele está muito mais preocupado em fomentar um outro canal que talvez não tenha essa mesma musculatura que o iFood consegue trazer, e você está preocupado em cozinhar rápido, ficar pouco tempo com o entregador parado, ter uma boa embalagem e usar a bazuca, que é o iFood, para tracionar vendas. E qual que é esse apoio, né, que o iFood dá para esses restaurantes? Queria que você explicasse um pouquinho mais detalhadamente. Acho que os meninos já falaram bastante, né? Você tem um portal ali que tem todos os insights para você traçar a sua melhor estratégia. Ou seja, você pode ter um custo para aquisição, um custo para reativação. Você tem campanhas dentro de banners que você pode ativar, taxa grátis, almoço rápido, clube iFood, e tudo isso vai te trazendo mais visibilidade dentro do app, vai melhorando os seus cliques, vai melhorando sua conversão. Se você é um super restaurante, se você brinda uma boa experiência, cumpre com a promessa ali de expectativa, né? Não tem como dar errado. E tudo isso está disponível na mão de qualquer parceiro. Eu vou até fazer um complemento dessa fala que diz muito o que acontece, né? Além das ferramentas, as ferramentas estão lá. Então, assim, é uma consequência você trabalhar dessa forma. Mas, meu restaurante não vende. Aí, deixa eu ver o que você está fazendo. Você sabe o seu CMV? Você sabe onde seus clientes estão? Você sabe qual promoção você vai fazer? Você sabe... Então, tudo é uma consequência. Então, às vezes as pessoas falam que isso se chama algoritmo, né? Tem o algoritmo, claro, mas, cara, se você tem um prazo de entrega reduzido, um preço certo, mas uma foto... Tem o algoritmo, mas o algoritmo, ele lê o bom restaurante, o bom operador. Exatamente. É para melhorar a experiência do cliente. Manusear bem, se você consegue operar bem, o algoritmo vai te privilegiar. Sim. Agora, se você não é um bom operador... Infelizmente, tem algo que modifique, né? O que você falou é muito importante, porque nós, como empreendedores, né, nós precisamos ter responsabilidade daquilo que nós fazemos. Então, se eu acho que a culpa é do iFood, se a culpa é da região, se a culpa está no outro, eu não vou fazer nada para que eu possa melhorar. Então, quanto mais rápido a gente entender, cara, se as coisas não estão acontecendo, se eu não estou vendendo, aonde eu estou errando, e buscar ali esse erro.
E quanto mais rápido a gente fizer isso, mais rápido a gente vai crescer, mais rápido a gente vai sair daquela situação. Ficar na internet reclamando que não está vendendo, ficar murmurando, ao invés de buscar capacitação, procurar pessoas que já chegaram aonde eles querem chegar, cara, isso vai facilitar todo o processo de crescimento. É um conjunto de ações, né, de vinda de vários lugares. Para você, enquanto restaurante, né, o que você conseguiu, você chegou a analisar, pensar em trabalhar com outras plataformas? O que você enxergou ali? De fato, essa taxa que prometem é zero mesmo? Esse é um assunto muito delicado, por quê? Porque, assim, existe uma promessa, né? Então, assim, eu entendo que é uma promessa, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não teve um assédio forte, nada nesse sentido, e eu também falei anteriormente sobre isso, que assim, não pretendo trabalhar com outra, não só por conta da venda, mas porque eu tenho eu não mencionei, mas eu fiz uma especialização em análise de dados, uma especialização de marketing. Então assim, hoje eu tô com o iFood não só pela parceria, só pelo faturamento, pela venda, mas pelas informações. Assim, eu vou te dar uma informação bacana. Antigamente, como que a gente subia o cardápio no iFood? A gente pegava o nosso cardápio do balcão e adaptava para o iFood. Hoje eu faço diferente, eu tenho como provar. Hoje a gente monta o cardápio no iFood e a gente traz ele para o balcão na mesma estrutura. Hoje eu tenho ali os pratos mais pedidos primeiro, o meu cardápio de balcão já é assim. A gente já está trabalhando com os totens também do próprio iFood, porque não é só a questão do aplicativo em si, sabe? Assim, então, assim, a promessa por promessa, só por pedido, por faturamento, isso não me chama muita atenção, não. Me chama muita atenção o fato de existirem outros braços dentro do iFood, principalmente falando de tecnologia, de informação, que me ajuda na gestão do meu negócio, né? Então, assim, isso é uma coisa que hoje me faz estar muito satisfeito com o trabalho, com a parceria. E mesmo com essa taxa, ela acaba compensando para você, né? Até porque você está trabalhando com uma marca que já está estabelecida no mercado, que é o iFood. Eu acho que, assim, sendo bem sincero, eu nem fiz essa conta, porque assim, é uma taxa zero que está falando no mercado, mas isso não tem limite, né? Isso não vai ser para sempre. Então, assim, nós estamos falando, tem uma parceria de 10 anos, aí é muito fácil a gente se iludir com promessas do mercado, né? Tem um outro player que também já foi lá atrás de mim com algumas promessas e uns meses depois ele se retirou sem falar nada, né? Então, assim, promessa por promessa, eu prefiro ficar onde já está ganhando, né? Exatamente, tentar trabalhar e otimizar. Como eu disse, a gente já está fazendo um teste, justamente tentando ali mudar algumas descrições, algumas fotos, porque eu acho que você já tem informação, se você tem a plataforma, tentar otimizar isso em vez de tentar sair dando tiro para todo lado. Agora, Cru, eu queria até que você explicasse, né, para quem está acompanhando a gente, o que essa taxa que o iFood acaba cobrando dos restaurantes, o que ela envolve, né? Quais são os benefícios nessa troca aí também? Legal. O iFood hoje tem 2 modelos de negócio, né? Um que a gente chama de marketplace, onde já envolve a hospedagem, a curadoria, a consultoria, toda essa inteligência através do portal para o parceiro poder importar, gerar insights. Inclusive, tem o Assistant que gera um direcionamento com as melhores alavancas que ele poderia utilizar. Já envolve pagamento online, chargeback, envolve as campanhas de marketing, né? No full service tem tudo isso que eu acabei de falar para você, mas envolve também a logística, engloba a logística. Então o cara não precisa se preocupar com o entregador dele, pois o iFood faz essa junção do entregador para o restaurante e para o usuário final. Mas uma coisa que o Beleza falou, a comissão zero, ela pode ser intitulada desse jeito. O importante é você saber o custo daquele pedido, né? Então você consegue ter bastante transparência de qual que é o custo de um pedido que você transaciona pelo iFood. Os concorrentes não, né? Porque tem uma taxa de pagamento online ali, tem uma campanha de marketing que você é obrigado a subsidiar para 100% de uma base que vai aderir àquilo. E aí é uma promessa. 100% de nada é nada, 100% de alguma coisa é alguma coisa, né? Então o custo final, ele acaba às vezes beirando 25%, 30%, 23%, dependendo do seu ticket médio, dependendo das alavancas que você tem que aderir desse entrante. E um ponto importante é que eles têm contrato de fidelização. Então, ele diz que a taxa é zero,
mas que em algum momento acaba. Ele não diz qual é o momento e nem para quanto vai. Ele diz que está antecipando o seu repasse, mas ele não diz por quanto tempo ele seguirá antecipando e quando ele parar de antecipar, quanto que vai custar essa antecipação. Existe um pênalti se você atrasar o deslocamento do entregador. 100% da ruptura do pedido é por conta do restaurante, independente se aconteceu no usuário final, se aconteceu na logística ou se aconteceu dentro do seu estabelecimento, né? E para você sair, existem multas ali de algumas centenas de milhares, em alguns casos até de milhões. Então, você tem um pênalti de fidelidade. A troco do que? Se você está entrando para experimentar, para entender se é um canal viável ou não, né? São aquelas letrinhas miúdas que podem ser perigosas, né, Russo? É verdade. Esse vídeo que passou, a gente viu ali alguns entregadores, né, falando ali sobre a respeito de bonificações, né, umas falando que não. Mas é normal uma empresa que vai entrar, ela vai tentar realmente fazer esse movimento. E a questão é, posteriormente, né, como que vai ser isso posteriormente? Como que vai caminhar? E esse movimento, no fim do dia, ele inflaciona o mercado, né? Com um discurso de que vai baratear. Sim. Porque o entregador que tem uma promessa para receber um custo fixo sem produtividade, isso não dura por muito tempo, né? Então, o entregador que pode ganhar por produtividade com o iFood, às vezes se sente tentado, né? Mas o parceiro que opera o marketplace, que tem o próprio entregador, ele também vai ser impactado em custo logístico. Porque o entregador dele vai se sentir tentado a ter um fixo sem produtividade. Sim. Só que na hora que isso acabar, o que você faz com essa frota que está ociosa, que está sem produtividade? E precisa entender que vai acabar, porque não se sustenta, né? Não tem como sustentar. Eu tenho pesquisado bastante relacionado a isso, né? O mercado do delivery. Eu acho importante ter outras plataformas também dentro do mercado, mas a gente não precisa ficar acreditando em conto de fadas, né? A gente precisa buscar informação e saber aonde de fato a gente está entrando. Tem muitas lojas que, por não conseguirem desenvolver no iFood, não saberem como trabalhar, acaba pegando assim um rançozinho do iFood e acha, agora está vindo 99 e está vindo a outra e a gente vai chegar e vai fazer e vai acabar o iFood. Cara, isso não existe. O iFood hoje, passar um tempo, grava isso que eu estou falando agora, passar o tempo vai ver os números totalmente diferentes. 55 milhões de clientes com mais de 120 milhões de pedidos. Vai passar daqui a um tempo, vai estar lá com 140 milhões de pedidos, ou seja, o iFood está numa crescente, é uma realidade, não é uma promessa. E aí eu comecei a ver essas questões até do entregador de bonificação, eu dei uma entrada no Reclame Aqui de Goiânia e ali, com um mês de operação, tinha milhares de reclamações e dentro dessas reclamações era que não pagava bonificação, que não estava cumprindo o que estava falando e tal. Então, assim, é importante a gente se atentar ao mercado. Está chegando novas plataformas, vão se atentar ao mercado. Eles não estão vindo para disputar com o iFood. E isso fica claro que no contrato deles é de semi-exclusividade. Eles estão falando assim, a próxima empresa que vier, você não vai poder trabalhar com ela. Mas você pode continuar trabalhando com o que você já tem. E hoje eles pedem para tirar um outro competidor do ar, né? Que não o iFood. Ele fala, você pode operar comigo e com o iFood. Sim. Você tem que sair desse outro competidor e uma outra empresa futura você não pode trabalhar. A gente já vive um cenário, sendo empreendedor, de falta de previsibilidade muito grande. Então, assim, quando a gente fala de promessa, de mercado futuro, cara, o que vai acontecer? A gente não sabe. Então, assim, você mergulhar de cabeça, já vivendo... Nosso dia a dia no restaurante já é imprevisível, com problemas, com dificuldades operacionais. É estressante, né, o dia a dia de um restaurante. E aí você ter que entrar em um cenário que eu não sei o que vai acontecer, isso dá um pezinho para trás. Você falou de estar querendo perseguir ali um chão seguro, Sim. né? Conta pra gente o que de benefícios do iFood você já usou. Eu nunca usei graças a Deus, eu nunca usei o crédito, mas já me ofereceram algumas vezes, sim, são condições bacanas, não precisei, isso é um ponto bom. Agora que você virou franquia, quem sabe para começar a expandir. Sim, crédito nunca é demais, né? Mas eu gosto de brincar assim, o crédito ele é bom quando você está falando de investimento, não para resolver problema, sim, né? Então tem esse ponto. Eu uso... Todas as campanhas possíveis que o iFood lança, eu tento entender e me inserir nelas, né? E assim, eu acho que um diferencial que a gente tem
tem praticado com bastante frequência no bistrô. Um dos meus sócios, o Francisco, me ajuda muito nessa parte. A gente dedica pelo menos ali umas 2 horas diárias ao iFood. E, em termos de análise, assim, de sentar. Cara, você viu? Olha, essa loja aqui, ó, a forma de pagamento tal aumentou. O prazo ali piorou 1 minuto. O que a gente pode fazer? Então, assim, ó, entrando nesse... A própria Maquinona, né? Que a gente estava conversando sobre isso mais cedo. A Nayara, que é a minha consultora executiva lá em Goiânia, foi lá me apresentar e aí, disse, André, te apresentar e aí rapidinho, eu falei, não, já entendi o benefício, não tem por que não. É isso. Então, você explica isso, a palavra que vocês falaram? Como é que é? Maquinona. Maquinona, o que é isso? Maquinona é uma máquina de POS onde você passa ali o seu cartão para fazer o pagamento. O que é POS? Eu não sou dos restaurantes, eu sou consumidora. Né? É a maquininha de cartão. Só que o iFood ele entrega muito além do que só a maquininha. Então, virou Maquinona. É uma ferramenta de CRM. Não é uma máquina de transação. É uma ferramenta de CRM. Ali você tem acesso a toda a base de usuários do iFood. Tá. Então, beleza, ele pode lançar um prato no horário do almoço, de segunda a quarta-feira, para quem vai pagar no cartão de crédito ou de débito, e explodir isso para um perímetro de 5 quilômetros. Então, toda essa base vai ser impactada, vai no restaurante dele, e na hora que vai no restaurante dele, ele pode dar um cashback para esse usuário voltar em 30 dias e consumir de novo no local. Isso daí vai virar um derivado que ele vai poder pedir o bistrogonofe dentro do iFood, sendo que ele foi no salão, ou ele vai poder pedir no iFood, ganhar um cashback para ir no salão. Ou seja, você potencializa o programa de CRM do iFood na mão do restaurante, na mão do parceiro, e isso vai virar um pequeno programa de loyalty, de fidelização do próprio parceiro. Bom, eu quero falar agora sobre a ampliação dos seus negócios, né? Além do bistrogonofe, você tem também agora um caminho ali do açaí, do milkshake. Queria que você falasse como é que é a venda desses itens, né? Em baixa temporada, a gente está falando de Goiânia, que não é uma cidade tão fria, não recebe tanto frio assim, mas que tem um climinha ali que o inverno existe, né? Como é que é a venda nesses momentos de baixa temporada? Legal. A gente... todo esse percurso aí de 2012 para cá, a gente foi enxergando vários pontos, e um deles era que nós tínhamos uma venda muito concentrada em alguns momentos, né? Que eu acho que é o desafio de praticamente todo restaurante. O ideal seria você conseguir vender o dia inteiro, em todos os horários, mas obviamente tem um pico do almoço ali, que é o nosso forte. À noite a gente já não tão bom quanto o almoço, até porque era mais ou menos o estilo do nosso prato, comida brasileira. E é o hábito, né, do consumidor brasileiro, né? Sim. E aí a gente sempre teve uma sobremesa que tinha uma pegada muito legal, que era um creme de chocolate com frutas. E aí, numa conversa informal com a Marjorie, que hoje é uma pessoa muito importante lá dentro, que nos ajuda na parte operacional. Cara, vamos criar alguma coisa pra gente... Vamos pegar essa sobremesa e evoluir ela. E a gente começou a pensar em milkshake, né? E aí a gente tentou, não deu certo, pivotou, tentou de outro jeito, não deu certo, até que um dia falou, vamos fazer esse negócio direito, vamos criar um plano. Entramos para dentro do grupo, e também tem uma outra Marjorie dentro do grupo, que é a Betiol, que já é da parte de brand também. Ele é o imperador de Goiânia, do delivery, da comida. E aí, dentro do grupo, a gente conseguiu criar o Milk Milks, que é uma marca do Bistrogonofe. Nós validamos essa ideia com um franqueado, no primeiro momento, deu muito certo ainda com outro nome, e a gente colocou os milkshakes para rodar, usando a mesma base de chocolate que a gente usava nas sobremesas do Bistrogonofe. Então, assim, não saindo muito do que a gente já fazia, até porque operacionalmente a gente trabalha com custo enxuto, um sistema ali de ser rápido, né, de usar técnicas de fast food, então a gente não podia também variar demais em termos técnicos. E colocamos o milkshake para rodar, deu muito certo, e nós estamos falando de Goiânia, né? Goiânia, além de ser uma cidade muito quente, tem um inverninho ali de uma semana, mas boa parte do ano é muito seco, né? Então a venda de açaí em Goiânia é uma coisa absurda, assim, muito bom. Inclusive açaí está entre os top 5 pratos que mais crescem no iFood em Goiânia. Sim, eu já olhei isso lá, atualizaram lá no app, lá como cliente, eu também olho como cliente para entender o comportamento. E aí você vai lá, itens mais buscados, tá lá, açaí. E tem amigos que trabalham com isso. E aí, cara, vamos pôr o açaí também, que tem tudo a ver e tal. E a gente colocou e também tá tendo uma resposta. É recente, mas tá tendo uma resposta muito positiva.
se tratando do grupo, né, nós somos um grupo de franquia, então primeiro a gente tem que validar as ideias, então a gente ainda não lançou essa marca numa feira de franquia para vender 10, 20 unidades, nós estamos indo passo a passo, nós já temos uma indústria em Goiânia, né, onde funciona inclusive eu tenho 2 empresas no mesmo lugar, a indústria e o restaurante, e nessa indústria a gente produz toda a base, a produção é toda centralizada em nós, justamente porque a margem acaba sendo melhor. Para a gente ir caminhando aqui para o encerramento, qual dica que vocês, Felipes, né, Cru e Russo, podem dar para restaurantes que estão acompanhando a gente? Porque a gente vai vendo aqui uma trajetória de família, uma trajetória de sucesso que hoje se amplia de um jeito, brincando aqui novamente, ao imperador, né, da alimentação em Goiânia. Olha, eu vou trazer uma informação que não é tão técnica, mas é muito importante, né? Focar no seu negócio, acreditar no seu negócio e você não ficar dando ouvido às pessoas que não têm o resultado que você quer ter, que não construiu na vida aquilo que você quer construir, porque no meio da nossa jornada, principalmente quando a gente está começando, aí você vai ouvir pessoas falando assim, olha, não adianta abrir uma açaiteria porque nessa região tal não funciona. Não adianta você vender no iFood, porque no iFood não consegue vender bem, o iFood cobra muita taxa, você vende, ou você não vende, ou você vende, o lucro fica para ele. Não adianta fazer... Sempre vai ter pessoas que não têm o resultado que você quer ter, não construiu o que você quer construir, sempre tentando te paralisar, né? Então, quer crescer, quer avançar, você pode. Se capacite, se conecte com pessoas que já chegou onde você quer chegar, tem os resultados que você quer ter, para de ficar dando ouvido às pessoas que não chegaram no ponto que você quer chegar ainda, que isso vai fazer toda a diferença para você poder crescer. E o iFood hoje, ele é uma realidade, não uma promessa, e é a melhor ferramenta para você poder começar o seu delivery mesmo de dentro da sua casa, uma açaiteria, por exemplo, um estrogonofe, confeitaria, hamburgueria, pizzaria, com o que você sabe fazer de melhor. Mas se você trabalhar corretamente, você vai conseguir desenvolver. Ou seja, não é só ter uma loja lá, é abrir uma loja lá e ali saber estruturar um cardápio, ativar as ferramentas de atração, entender dos algoritmos, entender das alavancas do iFood, analisar as métricas no desenvolvimento do cardápio, que você pode ter certeza que mesmo começando agora, você vai conseguir crescer de uma forma muito saudável e lucrativa na plataforma. E você, Cru? Boa. Eu voltaria a uma expressão que eu falei no começo. Assim, a gente não é o que a gente quer ser, o que a gente sonha. A gente é o que a gente faz, o que a gente entrega. E o Beleza construiu. O Bistrogonoff está construindo agora a marca de açaí, a marca de shakes. Você vê a família evoluindo, ele se profissionalizando, buscando pessoas para apoiar na construção do que ele está fazendo, né? E como o Russo falou, o iFood tem todo esse know-how para você importar. Tem todo um gabarito de como você pode iniciar a sua operação de dentro de casa, ou uma operação que já é de delivery, que já é de restaurante, já é de salão, mas quer entrar no delivery. E o mais bacana, você já entra de forma digital. Você já entra com meio de pagamento, com marketing, com distribuição, com uma régua do que você deveria precificar, como você deveria precificar, formas de pagamento que você deveria aceitar. Então, todo esse gabarito para minimizar o seu erro de empreender está disponível no iFood. E já tem lá milhões de clientes comprando todos os meses. Já está entrando no lugar, é um shopping virtual. Né? 55 milhões de usuários e o maior clube de loyalty do Brasil, né? O iFood Club. Maravilha. Olha, André Beleza, diretamente de Goiânia aqui, mineiro de Goiânia, para contar um pouquinho para a gente, né, do sucesso do seu negócio. Obrigada por compartilhar com a gente e inspirar as pessoas também que têm esse desejo de viver desse sonho, né, que é desafiador, né, viver de comida. Felipe Russo, especialista em delivery, mais uma vez, obrigada por estar com a gente aqui, viu? Foi um prazer muito grande participar aqui do programa. Conte sempre comigo. Todo nosso. Obrigada, Felipe Cru, também aqui do iFood, falando em nome do iFood, para conversar um pouquinho com a gente. Eu que agradeço. Estou ao comando de vocês. Sempre tiver uma oportunidade, me convidem. É uma satisfação. Isso aí, bora para os próximos então. Obrigada aos três. Quer falar alguma coisa, Sim, Beleza? Só agradecer pela oportunidade, né? Tá com duas feras aqui. Sou seguidor, né? Foi um prazer. Obrigado pela oportunidade. Reforço a sua fala que hoje a gente vive um cenário, né? Onde as pessoas elas estão muito mais preocupadas em criticar do que ajudar. Fico à disposição, como sempre estive lá em Goiânia, às vezes as pessoas procuram, cara, como é que você fez isso, como é que você fez aquilo? Eu acho que a gente tem que trabalhar dessa forma para que o mercado como um todo cresça. E é isso. Muito obrigado pela oportunidade. Isso é legal dos novos empreendedores, sabia? Porque antigamente você tratava o seu concorrente como um inimigo.
E hoje os novos empreendedores, que nem você fala, meu, o mercado tem que crescer, porque se o mercado cresce, o meu negócio também cresce. Então, se a competitividade ela é boa, faz o mercado acelerar, crescer mais rápido, amadurecer. Eu acho que tem muita coisa para vir ainda. Assim. Quem está disputando, isso está lá embaixo, cara. Quem está em cima, não tem disputa, está se ajudando. Sim, quando entender isso... Esse é o ponto. É competitividade e coletividade, né? Dar a mão para o outro, ajudar o outro, porque tem espaço para todo mundo. Exatamente. Com certeza. Meninos, obrigada, viu? Até o próximo da Cozinha pro Corre, então. Até o próximo. Um beijo para você. Tchau, tchau.